Direito Constitucional da Administração Pública, Disposições Gerais dos Servidores Públicos. Em noções de direito administrativo, regime constitucional dos servidores públicos na Constituição Federal. Disposições Gerais e Abrangência. A administração pública está disciplinada nos artigos 37 a 43 da Constituição Federal e suas regras valem para todos os entes federativos, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e município, atingindo tanto a administração direta, órgãos do governo, quanto a indireta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Fazem em todos os poderes. O famoso mnemônico LIMP resume os princípios expressos do artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que funcionam como base obrigatória da atuação administrativa. Na prática, qualquer ato que viole um desses princípios pode ser anulado. Princípio da legalidade. A legalidade administrativa estrita significa que o agente público só pode agir quando a lei autoriza, diferente do particular, que pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Isso evoluiu para o conceito de juridicidade, legalidade em sentido amplo, segundo o qual a administração deve respeitar não apenas a lei, mas todo o ordenamento jurídico, incluindo princípios constitucionais. Assim, não basta cumprir a lei ao pé da letra, se isso violar, por exemplo, a moralidade ou a dignidade da pessoa humana. A deslegalização aparece quando a lei abre espaço para normas técnicas infralegais, como resoluções de agências reguladoras, Anvisa, Anatel, permitindo decisões mais rápidas e especializadas. Já a chamada ofensa reflexa ocorre quando a violação à Constituição depende antes da análise de uma lei comum. Nesse caso, não cabe recurso extraordinário ao STF. Outro ponto muito cobrado é a súmula vinculante número 37, que impede o judiciário de conceder aumento a servidor com base na isonomia. Em termos simples, juiz não pode criar aumento. Isso depende de lei. Princípio da impessoalidade. A impessoalidade exige que a atuação administrativa busque o interesse público e não favoreça ou prejudique pessoas específicas. Isso também se conecta à teoria do órgão, segundo a qual quem atua é o Estado e não a pessoa do agente. Por exemplo, quando um servidor assina um ato, quem responde é o órgão público. Esse princípio proíbe a promoção pessoal em atos públicos. Por exemplo, um prefeito não pode colocar seu nome em uma obra pública como se fosse dele. Também fundamenta concursos públicos, garantindo critérios objetivos de seleção. Se uma prefeitura contrata sem processo seletivo quando deveria, viola a impessoalidade. Outro conceito importante é o desvio de finalidade, que ocorre quando o ato é praticado com um objetivo diferente do interesse público, como criar um programa estatal que na prática só beneficia um aliado político. Princípio da moralidade e o nepotismo. A moralidade exige comportamento ético, de boa-fé e probidade administrativa. Não basta ser legal, tem que ser moralmente adequado. O principal tema aqui é o nepotismo, proibido pela súmula vinculante número 13 do STF, que veda a nomeação de parentes até o 3º grau, ou seja, pais, filhos, irmãos, tios, sobrinhos, para cargos em comissão ou funções de confiança. Uma exceção relevante, cargos políticos. Como ministros e secretários, por exemplo, eles podem, em regra, ser ocupados por parentes, desde que haja qualificação técnica e ausência de fraude. Isso é analisado caso a caso. Um exemplo prático. Nomear um irmão sem ser qualificado para um cargo técnico viola a moralidade. Já nomear alguém qualificado para um cargo político pode ser admitido. Outro ponto cobrado é o chamado nepotismo pós-morte, quando familiares tentam assumir indevidamente funções como o cartório após o falecimento do titular. Nepotismo pós-morte. Princípio da publicidade. A publicidade garante transparência e controle social, sendo regra geral. O sigilo é a exceção e precisa ser justificado. Um ponto importante é que a publicidade é condição de eficácia do ato administrativo. O ato existe, mas só produz efeitos após ser publicado. Na prática, um edital de concurso só começa a valer após sua divulgação oficial.
A Lei de Acesso à Informação reforça esse princípio ao permitir qualquer cidadão solicitar dados públicos, transparência passiva, e obriga o Estado a divulgar informações espontaneamente. Na verdade, o cidadão solicita dados públicos e é o cidadão que obriga o Estado a divulgar informações espontaneamente. Transparência ativa, como salário de servidores em portais. Outro exemplo é a regra da votação aberta no Legislativo após a emenda 76 de 2013, permitindo maior controle da sociedade sobre decisões políticas. Princípio da eficiência. A eficiência foi incluída pela emenda 19 de 98 e trouxe a lógica da administração gerencial. Fazer mais, melhor e com menos recursos. Então, eficiência tem a ver com custo-benefício. Isso envolve produtividade, qualidade e redução de desperdícios. Na prática, exigir burocracias desnecessárias, como reconhecer firma de documentos cuja autenticidade já é presumida, viola a eficiência. Um exemplo clássico é o sistema de precatórios. O pagamento deve seguir ordem cronológica, garantindo organização e previsibilidade. Outro reflexo é a busca por desburocratização e digitalização de serviços, como emissão online de documento, redução de filas, que é um tema cada vez mais cobrado em prova. Princípios implícitos relevantes. A supremacia do interesse público significa que o interesse coletivo prevalece sobre o individual, justificando poderes especiais de administração, como a desapropriação, por exemplo. O Estado pode retirar um imóvel particular para construir um hospital, desde que indenize o proprietário. Desapropriação. A boa-fé objetiva funciona como limite a esse poder. Se um servidor recebe valores indevidos por erro da administração, sem má-fé, pode não ser obrigado a devolver, pois agiu confiando na legalidade do pagamento. Já a razoabilidade e proporcionalidade controlam excessos. A administração não pode agir de forma exagerada, por exemplo. Eliminar um candidato de concurso por um erro mínimo e irrelevante pode ser considerado desproporcional. Acesso a cargos, empregos e funções. O acesso aos cargos públicos é garantido aos brasileiros que preencham os requisitos previstos em lei, sendo essa uma norma de eficácia contida, ou seja, já pode ser aplicada, mas pode sofrer limitações legais. Já os estrangeiros dependem de previsão em lei específica, norma de eficácia limitada. O que ocorre, por exemplo? Então, depender de previsão em lei específica. Depende de previsão em lei específica, norma de eficácia limitada. O que ocorre, por exemplo, quando universidades públicas contratam professores estrangeiros para áreas específicas, onde há falta de profissionais no país. Quanto às formas de ingresso, é importante diferenciar cargo, emprego e função pública. O cargo efetivo é preenchido por concurso público e geralmente segue regime estatutário. Por exemplo, o analista de tribunal aprovado em concurso. Já o emprego público segue CLT, regime seletista, típico de empresas públicas e sociedades de economia mista, como empregado da Caixa Econômica que também entra por concurso. A função pública pode não exigir concurso em situações específicas, como jurado do Tribunal do Júri, que exerce uma função pública. Desculpa. Então, não exige concurso em situações específicas, como o Tribunal do Júri, que exerce uma função pública temporária. Os cargos em comissão são livres de nomeação e exoneração, ou seja, a pessoa pode ser nomeada e dispensada sem concurso, mas somente para funções de chefia, direção e assessoramento. Na prática, seria o caso de um assessor direto de um prefeito. Se esse tipo de cargo for usado para funções técnicas, como contratar um médico sem concurso, isso é inconstitucional, pois burla a regra do concurso público. Regras de validade e convocação em concursos. O concurso público tem prazo de validade de 2 anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, sendo essa decisão discricionária da administração. Na prática, isso significa que o órgão pode avaliar se ainda precisa chamar candidatos.
Por exemplo, se ainda há muitos aprovados e vagas disponíveis, costuma prorrogar. Durante esse prazo, existe a prioridade de convocação, ou seja, quem foi aprovado em um concurso anterior deve ser chamado antes da abertura de um novo concurso para o mesmo cargo. Imagine abrir um novo concurso para técnico administrativo sem chamar os aprovados do concurso anterior ainda válido. Isso viola essa regra. Quanto ao direito à nomeação, quem está dentro das vagas tem direito garantido de ser nomeado, salvo situações excepcionais, como uma crise financeira grave comprovada. Já quem está no cadastro de reserva tem apenas expectativa de direito, mas isso pode mudar. Por exemplo, se o órgão começa a contratar temporários para aquela função, mesmo havendo aprovados, isso caracteriza preterição arbitrária, transformando a expectativa em direito à nomeação. Jurisprudência do STF e STJ sobre concursos. As cláusulas de barreira são constitucionais e limitam quantos candidatos avançam no concurso. Por exemplo, apenas os 100 melhores colocados passam para a próxima fase, mesmo que mais candidatos tenham atingido a nota mínima. Exigências como idade e altura só são válidas se estiverem previstas em lei e forem justificadas pela função, como no caso de policiais ou militares, onde certas condições físicas são necessárias para o desempenho do cargo. As tatuagens, em regra, não eliminam candidatos, exceto se forem ofensivas. Por exemplo, uma tatuagem com conteúdo discriminatório pode justificar a eliminação. O exame psicotécnico precisa ter critérios objetivos e possibilidade de recurso, evitando avaliações subjetivas injustas. No TAF, que é o teste de aptidão física, não há direito automático à segunda chamada por doença ou lesão, mas há exceção para gestantes, por proteção constitucional. Já na investigação social, aplica-se a presunção de inocência, ou seja, o candidato só pode ser eliminado se houver condenação definitiva. Responder a um processo ainda não é suficiente. Ações afirmativas e cotas. As ações afirmativas buscam promover a igualdade material. No caso das pessoas com deficiência, PCD, a lei reserva um percentual de vagas, geralmente entre 5% e 20%. Isso significa que em um concurso com 100 vagas, uma parte será obrigatoriamente destinada a esse grupo. Atualmente, condições como visão monocular, surdez unilateral e fibromialgia também são reconhecidas. As cotas raciais foram consideradas constitucionais pelo STF e com a nova lei de 2025 passam a reservar 30% das vagas para pretos, pardos, indígenas e quilombolas. Para evitar fraudes, existem comissões de heteroidentificação que analisam características físicas do candidato. Por exemplo, alguém que se declara negro, mas não apresenta características compatíveis, pode ter autodeclaração indeferida. 30% das vagas. Direito de greve e sindicalização. O servidor público civil pode se sindicalizar, ou seja, participar de sindicatos para defender seus direitos, o que não é permitido aos militares. O direito de greve depende de regulamentação, norma de eficácia limitada. Precisa de lei. Mas o STF autorizou o uso da lei da iniciativa privada. Na prática, isso significa que servidores podem fazer greve, mas precisam manter serviços mínimos, por exemplo, em um hospital público. Não é permitido que todos os profissionais parem ao mesmo tempo. Os profissionais de segurança pública não podem fazer greve, pois isso comprometeria a ordem pública. Imagine uma cidade sem policiamento por vários dias, o que geraria caos e insegurança. O corte de ponto significa o desconto no salário pelos dias não trabalhados. Por exemplo, se um servidor ganha por mês e fica 3 dias em greve sem acordo de compensação, ele pode ter esses 3 dias descontados. Porém, se houver acordo para reposição, como trabalhar depois para compensar, o desconto pode não acontecer. Sistema de teto remuneratório. Caralho, o nariz está entupido. Sistema de teto remuneratório. O teto remuneratório define o limite máximo de remuneração no serviço público.
sendo o valor do ministro do STF o teto geral. Nos entes federativos existem subtetos, por exemplo. Em um município, ninguém pode ganhar mais que o prefeito. Na magistratura estadual, aplica-se o teto do STF, pois a carreira tem caráter nacional, ou seja, um juiz estadual não pode receber acima desse limite, mesmo estando em um estado. Na acumulação lícita de cargos, o teto é analisado separadamente para cada cargo. Por exemplo, um médico pode acumular 2 cargos públicos na área da saúde, se cada um estiver dentro do teto individualmente. É permitido, mesmo que a soma ultrapasse o teto. Então a soma pode, mas o teto individual não. O controle é feito cargo por cargo, não pelo total recebido. As verbas indenizatórias, como auxílio alimentação, não entram no teto, pois não são consideradas salário. Já as empresas estatais só precisam respeitar o teto se receberem recursos públicos para pagar pessoal. Por exemplo, se dependem do governo para se manter, devem seguir o teto, mas se são financeiramente independentes, podem não estar sujeitas a essa limitação. Acumulação de cargos públicos. A regra geral é a vedação de acumular cargos públicos, ou seja, uma pessoa não pode sair pegando vários cargos ao mesmo tempo. Essa proibição vale para toda administração, direta, órgãos do governo e indireta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. Então serve para toda a vedação de acumular cargos públicos. A ideia é evitar acúmulo indevido de poder e garantir dedicação ao serviço. Mesmo nas exceções, existe um requisito indispensável chamado compatibilidade de horários. Isso significa que na prática, a pessoa precisa conseguir trabalhar nos 2 cargos sem conflito de horários. Por exemplo, um professor que dá aula de manhã em uma escola e à noite em outra. A Constituição traz exceções, situações em que pode acumular. A primeira é 2 cargos de professor, algo comum quando um docente leciona em 2 instituições diferentes. A segunda, que foi ampliada pela emenda 138 de 2025, é sobre permitir um cargo de professor com outro de qualquer natureza. Então, um cargo de professor com outro de qualquer natureza. Antigamente era só saúde, né? O professor ou saúde, né? Então, hoje não precisa mais ser técnico ou científico, né? Antigamente era isso. Ser professor ou técnico científico em qualquer outra área. Hoje é possível, por exemplo, ser professor de manhã e policial à tarde, desde que os horários sejam compatíveis. A terceira hipótese é de 2 cargos na área da saúde, desde que sejam profissionais regulamentados, como 2 vínculos de médico, ou um de enfermeiro e outro de fisioterapeuta. Então é isso. Então as exceções são essas, ó. 2 cargos de professor, um de professor e outro de qualquer natureza, ou 2 cargos na área de saúde, desde que sejam profissões regulamentadas. Existem regras importantes que caem muito em prova. No teto remuneratório, quando a acumulação é lícita, o limite constitucional é aplicado separadamente em cada cargo e não na soma. Na prática, sim, isso aqui a gente já viu, né? Imagina um médico que trabalha em 2 hospitais públicos e ganha 20 mil em cada um. Mesmo que a soma passe do teto, isso é permitido porque cada vínculo é analisado isoladamente. Sobre jornada, o STF entende que, havendo compatibilidade de horários, não existe limite fixo de horas semanais, ou seja, aquela ideia de máximo de 60 horas não é mais aplicada automaticamente. Já os militares seguem regras próprias. Policiais militares podem acumular como civis, se preencherem os requisitos. Mas militares das Forças Armadas só podem acumular cargos na área da saúde. Olha aí, militares das Forças Armadas só podem acumular cargos na área da saúde, tá vendo aí? Policiais militares podem acumular como civis. Podem ser civis, né? Entendi. Mas militares das Forças Armadas só podem acumular cargos na área da saúde. Criação de entidades e poder de polícia. A criação de entidades da administração indireta segue regras diferentes. As autarquias são criadas diretamente por lei, ou seja, a lei já dá vida à entidade, como o INSS. Já empresas públicas, sociedade, economia mista e fundações não são criadas diretamente, mas têm sua criação apenas autorizada por lei, sendo necessário um ato posterior, como registro, para existir de fato. Na prática, é como se a lei dissesse ok para criar, mas ainda fosse preciso formalizar depois.
Sobre subsidiárias, empresas controladas por outra estatal, também é necessária autorização legislativa, a não ser que a própria lei da empresa principal já permita isso. A não ser que a própria lei da empresa principal já permita. Então, subsidiária da Petrobras, por exemplo, precisa de autorização legislativa para ser criada. Mas se a lei da Petrobras já permite a criação, não precisa de autorização. Interessante. Outro ponto importante é o poder de polícia, que é a capacidade do Estado de limitar direitos individuais em benefício do interesse público, como fiscalizar, aplicar multas, interditar atividades. Parte desse poder pode ser delegada a entidades da administração indireta de direito privado, desde que prestem serviço público exclusivo e sem concorrência. Por exemplo, uma empresa estatal pode fiscalizar e aplicar sanções dentro de sua área de atuação. Porém, a parte de criar a regra, que é a função legislativa, nunca pode ser delegada. Isso sempre fica com o Estado. Improbidade administrativa. Artigo 37. Improbidade. A improbidade administrativa trata de condutas ilegais ou imorais praticadas por agentes públicos. As sanções podem ser lembradas pelo mnemônico Paris: perda da função pública, ação penal, sem prejuízo da esfera penal, ressarcimento ao erário, indisponibilidade de bens e suspensão dos direitos políticos. É o Paris, né? Isso são as sanções da improbidade. A pessoa, por exemplo, ela não vai haver a cassação dos direitos, apenas a suspensão. E ela não pode ser presa, nunca. Então, lembrar disso, não existe cassação de direitos políticos, apenas suspensão. E também prisão como sanção de improbidade também não existe, tá? Então, lembre-se do mnemônico Paris: perda da função pública, ação penal, ressarcimento ao erário, que é devolver o dinheiro, indisponibilidade de bens, que eu tenho que ver o que é isso exatamente, e suspensão dos direitos políticos, tá? Hoje, após a reforma de 2021, exige-se dolo para caracterizar improbidade. Dolo significa vontade, né? Vontade consciente de praticar o ato ilícito, ou seja, não existe mais improbidade por culpa, que é o erro sem intenção. Por exemplo, se um gestor erra um procedimento sem intenção de prejudicar o erário, né? Isso não configura improbidade. Mas se ele desvia a verba conscientemente, aí sim, há dolo, a vontade consciente de fazer aquilo. A ação pode ser proposta pelo Ministério Público ou pela própria entidade prejudicada. E o julgamento ocorre sempre em primeira instância, mesmo para autoridades, ou seja, não existe foro privilegiado aqui. Ele não vai para tribunais como STJ, STF, não vai. Sobre o ressarcimento ao erário, que é devolver prejuízo ao Estado, há uma diferença importante. Quando o dano decorre de improbidade dolosa, a ação é imprescritível, ou seja, ela não perde o prazo para ser julgada. Já o prazo para punir, né? Já em outros casos, como ilícitos civis comuns, existe prazo para cobrar. Existe prazo, né, para cobrar a punibilidade. Olha que interessante, velho. Entendi. Na parte de ressarcimento ao erário, quando o dono decorre de improbidade dolosa, a ação é imprescritível. Já em outros casos, como ilícitos civis comuns, existe prazo para cobrar. Então, só na parte de ressarcimento ao erário, devolver o prejuízo. Ele vai ter muito tempo para fazer isso. Olha que foda, né? Responsabilidade civil do Estado. A regra geral é que o Estado responde de forma objetiva, com base na teoria do risco administrativo. Isso significa que não precisa provar culpa ou dolo do agente. Basta demonstrar 3 elementos: conduta, dano e nexo causal. Ligação entre o ato e o prejuízo. Por exemplo, se um carro oficial bate em um cidadão, o Estado deve indenizar, mesmo que o motorista não tenha agido com intenção. Essa responsabilidade vale tanto para pessoas jurídicas de direito público, quanto para empresas privadas que prestam serviço público, como concessionárias. Inclusive, vale até para quem não usa o serviço. Por exemplo, um pedestre atingido por um ônibus.
Pelo princípio da teoria da dupla garantia, o cidadão deve processar o Estado e não diretamente o agente. Depois de indenizar, o Estado pode entrar com uma ação regressiva contra o servidor, mas aí sim precisa provar culpa ou dolo dele. Nos casos de omissão, a regra muda. A responsabilidade passa a ser subjetiva, baseada na chamada culpa anônima, que é fault do service. Ou seja, é preciso provar que o Estado falhou no dever de agir. Por exemplo, se a polícia não atua quando deveria e isso gera dano, aí sim, a responsabilidade passa a ser subjetiva. Por exemplo, se a polícia não atua quando deveria e isso gera dano, já li isso, né? Existe uma exceção importante. Quando há dever específico de guarda, como presos, alunos ou pacientes internados, a responsabilidade volta a ser objetiva, porque o Estado tinha obrigação direta de proteção. Entendi. Teoria da dupla garantia, né? O cidadão deve processar o Estado e não diretamente o agente. Nos casos de omissão, a regra muda. A responsabilidade passa a ser subjetiva. No caso de omissão, que a polícia não atuar quando deveria. E isso gera dano. Não é prevaricação, velho? Baseada na culpa anônima. Ou seja, é preciso provar que o Estado falhou no dever de agir. É preciso provar. Quando o dever de guarda, a responsabilidade volta a ser objetiva, porque o Estado tem obrigação direta. Entendi. Aqui a gente viu a responsabilidade civil do Estado. Agora vamos para casos específicos de responsabilidade na jurisprudência. A jurisprudência, decisões dos tribunais, traz situações práticas importantes. Em operações policiais, o Estado pode ser responsabilizado por mortes causadas por balas perdidas, a menos que comprove claramente que o disparo veio apenas de criminosos. Isso acontece porque é risco inerente à atividade estatal. No caso de presos, o Estado responde por morte ou até suicídio, se ficar demonstrado que houve falha na vigilância. Também pode haver indenização por superlotação, já que isso fere a dignidade da pessoa humana. Em escolas públicas, algo semelhante pode ocorrer com alunos, pois existe dever de guarda. Entendi. Então, balas perdidas, ó, tá vendo aí? Caraca, bicho, o Estado pode ser responsabilizado por mortes causadas por balas perdidas, a menos que comprove que o disparo veio apenas de criminosos. Até suicídio, mano, olha, se ficar demonstrado que houve falha na vigilância. Superlotação, porque fere a dignidade da pessoa humana. Para jornalistas, o Estado responde por danos sofridos durante cobertura, como em manifestações, desde que o profissional não tenha desrespeitado o isolamento imposto pela autoridade. Já em relação a cartórios, embora sejam exercidos por particulares, o Estado responde objetivamente e de forma primária pelos danos causados por tabeliães. Tá vendo aí? Em cartórios, ó. Por fim, em situações de força maior, que são eventos imprevisíveis e inevitáveis, como a pandemia da Covid, o Estado não é obrigado a indenizar. Um exemplo foi o cancelamento de provas de concursos. Apesar do prejuízo aos candidatos, não houve responsabilidade estatal, pois o fato era extraordinário e inevitável. Deixa eu tomar uma água. Caraca, mosquito da molecha, velho. Servidor público em exercício de mandato eletivo. Ó, questão de política, né? Esse tema cai muito em prova porque exige atenção às diferenças entre os tipos de mandato. Quando o servidor é eleito para mandato federal, estadual ou distrital, deputado ou senador, ou seja, quando ele é eleito para senador ou deputado, ele deve se afastar obrigatoriamente do cargo público. Isso significa que ele não pode exercer as duas funções ao mesmo tempo. Entendi. Quando ele é eleito para deputado ou senador.
federal, estadual ou distrital. Ele deve se afastar obrigatoriamente do cargo. Isso significa que ele não pode exercer as duas funções ao mesmo tempo. No caso de prefeito, a lógica é parecida. Também há afastamento obrigatório do cargo original. Porém, surge um detalhe importante chamado direito de opção. Isso significa que o servidor pode escolher qual remuneração quer receber. Por exemplo, se ele ganhava mais como auditor público do que como prefeito, pode continuar recebendo o salário do cargo original. Ué, mesmo sendo prefeito, que interessante. Então ele vai ser obrigado a se afastar do cargo de auditor, porque ele agora foi eleito prefeito, mas ele pode manter o mesmo salário. Que interessante, velho. Interessante demais. Pode manter o salário de auditor, ó. Muito bom. Já o caso de vereador, esse é o mais cobrado. Se houver compatibilidade de horários, o vereador, o servidor pode acumular os dois cargos e receber as duas remunerações. Olha, se houver compatibilidade. Imagina um professor que dá aula pela manhã e participa das sessões da Câmara à noite. Isso é permitido, mas se não houver compatibilidade, por exemplo, um médico plantonista em horário coincidente com sessões, ele deve se afastar do cargo e escolher uma remuneração, como acontece com o prefeito. Olha, o vereador pode receber, o servidor ele pode receber os dois horários e acumular os dois cargos, se tiver compatibilidade. E nesse caso, o vereador tem que ser compatível, né? Eu acho que por isso que colocou aqui o caso de um vereador que é médico, aí, ó, que é professor, melhor dizendo. O tempo exercido no mandato conta para quase tudo, como a aposentadoria e o tempo de serviço, mas não conta para a promoção por merecimento, que depende de desempenho no cargo. Além disso, o servidor continua vinculado ao RPPS, que é o regime próprio de previdência social, ou seja, mantém seu vínculo previdenciário com o ente público de origem. Regime jurídico único e planos de carreira. A Constituição determina que cada ente federativo, que é a União, Estado, Federal e Município, deve adotar um regime jurídico único para seus servidores de administração direta, autarquias e fundações. Este regime define as regras de relação entre servidor e Estado, sendo mais comum o regime estatutário, regido por lei própria. Houve uma tentativa de flexibilizar isso com a emenda de 98, permitindo a adoção do regime seletista, mas isso gerou discussão no STF. Embora o julgamento final tenha afastado o vínculo formal, na prática o modelo predominante continua sendo estatutário. Em prova importante é entender que o RG1 ainda é a regra na administração direta e autárquica. Outro ponto importante são as escolas de governo, que são instituições criadas para capacitar e aperfeiçoar servidores. Escolas de governo, olha. A participação em cursos pode ser exigida para promoção na carreira. Vou fazer um concurso agora na Porto Calvo, para agente de endemias, e tá lá nos requisitos participar do curso que eles vão dar antes, né? Antes de assumir o cargo. Então, escola de governo, né? Na prática, isso significa que o servidor não cresce apenas pelo tempo, mas também pelo desenvolvimento profissional, como fazer cursos obrigatórios para subir de nível. Interessante. Direitos sociais estendidos aos servidores. A Constituição estende aos servidores vários direitos do artigo 7º. São os direitos trabalhistas. Um exemplo importante é a jornada de trabalho reduzida para pais de crianças com transtorno do espectro autista. Olha, jornada de trabalho reduzida, sem redução de salário. Na prática, um servidor pode trabalhar menos horas para cuidar do filho e continuar recebendo normalmente, o que difere da lógica da iniciativa privada. Então, isso não acontece na iniciativa privada, né? Servidor. Outro ponto relevante envolve a licença maternidade. O STF entende que um pai solo, que cria o filho sozinho, tem direito aos mesmos 180 dias de licença maternidade. Em relações homoafetivas, a mãe não gestante também pode ter esse direito. Que? A mãe não... Quem é? Nossa. A mãe... Em relações homoafetivas, a mãe, que aí o cara vai ter que escolher, né? Quem dos dois homens é a mãe. Mãe não gestante. Claro que é não gestante, porra. Peraí. Ué.
A mãe não gestante. Ah, porque pode ser duas mulheres também, né? Ou homoafetivas, são dois homens ou duas mulheres. No caso da mulher, faz sentido. A mãe não gestante também pode ter esse direito. Olha, 180 dias de licença maternidade. Ah, a mãe não gestante, pô. Tá falando do pai solo, que no caso seria o pai solo, né? Tem duas mulheres, tem a mãe que tem o filho e tem a mãe que... A mulher que não teve o filho. Essa mãe ela também tem direito ao auxílio maternidade aos pais. Olha, 180 dias de licença maternidade para mãe não gestante. Se uma mulher não gerou filho, mas é mãe na relação, ela pode usufruir da licença. Mas é mãe na relação, mas é mãe na relação, ela pode usufruir. Entendi. Além disso, o início da licença não começa necessariamente no parto, mas sim na alta hospitalar da mãe e do bebê, o que faz sentido na prática, pois evita que o tempo de licença seja perdido durante internações prolongadas. Sistema de remuneração por subsídio. O subsídio é uma forma de remuneração paga em parcela única, sem acréscimos. Ele é obrigatoriamente para agentes como membro do poder, ministros, secretários e detentores de mandato eletivo. Então, subsídio, ó. Forma de remuneração paga em parcela única. Isso significa que não pode haver penduricalhos, como gratificações ou adicionais. O valor já vem fechado. Então, penduricalhos. Olha o que é penduricalhos. Gratificações ou adicionais. Por exemplo, um juiz ou um deputado recebe um valor único mensal, sem adicional, por tempo de serviço ou gratificação de função. A ideia é da transparência e evitar distorções salariais. Peraí, mas não tá tendo uma... Eu já ouvi falar disso, velho. Então, deixa eu ver aqui. O subsídio é a forma de remuneração paga parcela única, tá vendo? Ele é obrigatório para agentes como membros do poder, ministro, secretário e detentor de mandato eletivo. Então, o que ele recebe tem que estar tudo no valor que ele recebe, né? O valor já vem fechado. Entendi. Mas será que é isso que funciona? Eu já ouvi dizendo aí que tem juiz recebendo mais de 160 mil por mês, excedendo o teto remuneratório. Por quê? Por causa das gratificações, penduricalho, né? A ideia é da transparência e evitar. Mesmo assim, o STF admite exceções práticas. Ah, aí ó. Servidores remunerados por subsídio podem receber horas extras quando ultrapassam a jornada. Imagine um policial rodoviário federal que trabalha além do horário previsto. Ele pode receber por isso, pois caso contrário, o Estado estaria se beneficiando indevidamente do trabalho extra. Outro ponto importante é a vedação à vinculação automática de reajustes. Pela súmula vinculante 42, não se pode atrelar aumento de salário a índices automáticos, como inflação federal, sem lei específica. Isso é vinculação automática de reajustes. Pela súmula vinculante 42. Vinculação automática de reajuste. Não se pode atrelar aumento de salário a índices automáticos, como inflação federal, sem lei específica. Vedação de incorporação de vantagens. A regra atual, reforçada pela emenda 103 de 2019, proíbe a incorporação de vantagens temporárias ao salário do cargo efetivo. Isso significa que benefícios recebidos por ocupar cargos de chefia ou funções de confiança não podem virar parte permanente do salário. Na prática, antes era comum o servidor ocupar uma função de chefia por alguns anos e depois incorporar parte dessa gratificação ao salário para sempre, os chamados quintos ou décimos. Hoje, isso não é mais permitido. Por exemplo, se um servidor assume um cargo comissionado e ganha uma gratificação maior durante esse período, ao sair da função, ele volta a receber apenas o salário do cargo efetivo, sem levar esse aumento consigo. Entendi. Então, incorporação de vantagens temporárias não existe. A reforma da Previdência de 2019. A emenda constitucional de 2019, 103 de 2019, trouxe mudanças profundas. Um conceito importante é a desconstitucionalização. Isso significa que várias regras que antes estavam na Constituição foram retiradas e passam a poder ser alteradas por lei. Na prática, isso facilita futuras reformas, porque mudar uma lei é muito mais simples do que alterar a Constituição. Isso é desconstitucionalização.
Outro ponto é a aproximação entre RPPS e RGPS. O RPPS é o regime próprio de previdência social, é o de servidores públicos. E o RGPS é o do INSS, a iniciativa privada. É o que eu hoje, como padeiro, recebo. Antes havia diferenças maiores, hoje as regras ficaram mais parecidas, especialmente em idade mínima e cálculo. Uma mudança central foi o fim da aposentadoria apenas por tempo de contribuição. Olha, agora não basta contribuir muitos anos, é necessário cumprir também uma idade mínima. 65 anos para homens e 62 para mulheres. Por exemplo, uma pessoa com 35 anos de contribuição, mas com 50 anos de idade, não pode mais se aposentar. Caraca, mano, 65 anos, velho. Que sofrimento, né? Além disso, novos parlamentares não possuem mais regime próprio especial e passam a contribuir para o regime, o RGPS, né, que é a iniciativa privada. Então não possui regime próprio especial. É que desgraça. Isso existia para os parlamentares, velho. Meu irmão, político no Brasil é foda, né? Olha, eles tinham um regime próprio especial. Mas agora eles passam para o RGPS como qualquer trabalhador comum. Ah, jura? Nossa, que injusto, né? Modalidades de aposentadoria do servidor. A aposentadoria compulsória ocorre aos 75 anos, chamada de expulsória, né? Ou PEC da Bengala. Isso significa que o servidor é aposentado automaticamente, mesmo que queira continuar. Isso vale para servidores efetivos, juízes e membros do Ministério Público. Não se aplica a cargos em comissão. Por exemplo, o ministro pode ser nomeado mesmo com idade elevada, porque não é cargo efetivo. Entendi. Não se aplica a regra dos 75 anos para cargos em comissão, porque não é cargo efetivo. A aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga invalidez, né? Aposentadoria por invalidez, exige primeiro tentativa de readaptação, que é quando o servidor é colocado em outra função compatível com sua limitação. Então, readaptação primeiro, para depois o cara ser aposentado por invalidez, né? Por incapacidade. A readaptação é quando o servidor é colocado em outra função compatível com sua limitação. Se isso não for possível, ele se aposenta. O valor varia. Se a incapacidade vier de acidente de trabalho, recebe 100% da média. Se não, aplica-se a regra geral. Por exemplo, alguém que adoece sem relação com o trabalho pode receber menos que o valor integral. Interessante. Já a aposentadoria voluntária exige vários requisitos ao mesmo tempo. Idade mínima, tempo de contribuição, tempo no serviço público, no mínimo 10 anos, e tempo no cargo, que é no mínimo 5 anos. Contribuição voluntária, aposentadoria voluntária. Ó. Então, para a aposentadoria que eu quero me aposentar, eu tenho que ter idade mínima, tempo de contribuição necessário, para homem 65, para mulher 62. Aliás, isso é a idade, né? Tempo de contribuição é 35 anos. Tempo no serviço público, que é no mínimo 10. E tempo no cargo, que é no mínimo 5. Na prática, não basta contribuir. É preciso vínculo mínimo com o Estado. Então, tempo no cargo é diferente de tempo de trabalho, né? Naquele cargo específico, tem que ter no mínimo 5 anos. Forma de cálculo e pensão por morte. O cálculo do benefício passou a considerar a média de 100% das contribuições desde 1994, ou seja, não se descartam mais as menores contribuições. Isso tende a reduzir o valor final, pois inclui período de salário baixo. O cálculo do benefício passou a considerar a média de 100% das contribuições desde 1994. Ah, entendi. 100% das contribuições. Não se descartam mais as menores contribuições. O valor começa em 60% da média, com um acréscimo de 2% por ano que exceder 20 anos de contribuição. 60% da média, com um acréscimo de 2% por ano que exceder 20 anos de contribuição. O quê? Como o servidor precisa de pelo menos 25 anos, na prática ele começa com cerca de 70%. Por exemplo, alguém com 30 anos de contribuição
terá 60% mais 20%, que é igual a 80% da média. Que loucura. A pensão por morte segue outra lógica, iniciada em 50% do valor, mais 10% por dependente. Imagine um servidor que falece deixando esposa e 2 filhos. A pensão por morte será 50% mais 30%, que é igual a 80% do valor. Então, se é 10% por filho, né? Ele vai pegar 50% do valor que aquele cara recebia. Então, 50%. Se eu recebia 4 mil e morri, que Deus o livre e guarde, eu vou... Se eu recebia 4 mil, a minha pensão por morte vai ser 2 mil, né? Que é metade, 50%. Mais 10% por dependente. 10% de 4 mil é 100. Então, como eu tenho 3 filhos, eu vou receber R$300 a mais, né? 30%. Então, 50%, 2.300 vai ser a minha pensão por morte. Um detalhe importante é o fim da reversão de cotas. Quando o dependente deixa de ter direito, por exemplo, filho que completa 21 anos, sua parte não é redistribuída. O valor total diminui. Isso significa que a família passa a receber menos com o tempo. Fim da reversão de cotas. Aposentadorias especiais e exceções. Então aqui, o dependente, né? Fim da reversão de cotas. O dependente deixa de ter direito. Por exemplo, completou 21 anos, não vai receber mais pensão, né? Mas a sua parte não é redistribuída. O valor total diminui. A família passa a receber menos com o tempo. Entendi. Aposentadorias especiais e exceções. Algumas categorias têm regras diferenciadas. Professores da educação básica têm redução de 5 anos na idade. Entendi. Então, normal é 65 homens, 65 anos para homens, a idade, né? E 62 para mulher. Então, isso aí você diminui 5. Como o cara é professor, então o homem vai ser 60 anos e mulher 57. Pois a atividade é considerada desgastante. Já professores universitários não entram nessa regra. Olha. Professores universitários não entram nessa regra da aposentadoria de redução de 5 anos. Pessoas com deficiência têm regras adaptadas conforme o grau da deficiência. Por exemplo, uma deficiência grave permite aposentadoria mais cedo do que uma leve. Nas carreiras policiais, existem requisitos específicos de idade e tempo de contribuição, além de tempo mínimo na função. Um ponto importante definido pelo STF é a chamada regra dos -3, que garante que mulheres sempre tenham requisitos 3 anos menores que os homens. Entendi. Carreiras policiais exigem requisitos específicos de idade e tempo de contribuição. Por que não mostrou qual era o requisito? Né? Para atividades insalubres, mas tem aqui a regra do -3. Mulheres sempre têm requisitos 3 anos menores que os homens. Para atividades insalubres ou perigosas, prejudiciais à saúde, exige-se, em regra, 25 anos de contribuição e 60 anos de idade. Pense em alguém que tenha trabalhado exposto a agentes químicos. Ele terá, em regra, diferenciada por causa do risco. Atividades insalubres ou perigosas, ó. Opa! Então já ele pode... Aí, ó. Para atividades insalubres ou perigosas, exige-se, em regra, 25 anos de contribuição e 60 de idade. 5 anos a menos. Pense em alguém que trabalha exposto a agentes químicos. Ele terá uma regra diferenciada por causa do risco. Legal. Previdência complementar e contribuições. Hoje, os novos servidores federais estão limitados ao teto do RGPS, que é o INSS. Servidores federais, INSS. Para receber acima disso, precisa aderir à Previdência Complementar, que é a FUNPRESP, né? Na prática, funciona como um plano extra. O Estado paga até o teto, e o restante depende dessa Previdência Complementar. Outro ponto importante é que aposentados e pensionistas também contribuem, mas apenas sobre o valor que excede o teto do INSS. Por exemplo, se alguém recebe R$10 mil e o teto é 7 mil, ele contribui apenas sobre os 3 mil excedentes. Olha, velho. Meu irmão, aposentado e pensionista contribui, cara. Meu Deus, mas é uma coisa... Nossa, deixa pra lá, né?
O abono de permanência é um incentivo para o servidor continuar trabalhando mesmo podendo se aposentar. Ele recebe um valor equivalente à sua contribuição previdenciária. Na prática, é como se ele parasse de pagar a previdência enquanto continua na ativa. Então é o abono de permanência, tá vendo? Então se o cara atingiu a idade e o cara quer continuar trabalhando, ele ganha esse abono de permanência, tá vendo? Equivalente à sua contribuição previdenciária. Então ele paga de pagar a previdência, né? Interessante. Tá bom. Estabilidade e estágio probatório. A estabilidade é adquirida após 3 anos de exercício, mais aprovação em avaliação de desempenho. Isso significa que o servidor não pode ser demitido facilmente, garantindo independência no exercício da função. O estágio probatório é justamente esse período de avaliação. Embora lhe fale em 24 meses, o entendimento atual é que ele dura 3, acompanhando a estabilidade. Durante esse tempo, o servidor é avaliado em critérios como assiduidade, disciplina e eficiência. Tá? Então, a estabilidade não é porque o cara passou e está no cargo que ele já tem estabilidade, né? Depois de 3 anos. Mesmo estável, o servidor pode perder o cargo em situações específicas. Sentença judicial, sofrendo PAD, né? Que é o processo administrativo disciplinar, ou defesa garantida, avaliação de desempenho, que é quando regulamentada, ou excesso de gastos públicos. Por exemplo, em uma crise fiscal, o governo pode demitir servidores, mas deve começar pelos não estáveis. Tá vendo? Ó? Em uma crise fiscal, o governo pode demitir servidores, tá vendo, velho? Mas deve começar pelos não estáveis. Primeiros que não têm estabilidade. Então, caraca, velho. Em uma crise fiscal, o governo pode demitir servidores, sim. Tá vendo, velho? Caralho, tá vendo aí, ó? Não existe essa de, né? Mas aí, velho, pra ter uma crise fiscal, o governo tem que estar falindo, né, velho? Pra demitir servidores. Se a demissão for considerada ilegal, ocorre a reintegração, ou seja, o servidor volta ao cargo, né? Se outra pessoa estiver ocupando a vaga, ela pode ser reconduzida ao cargo anterior. Olha, isso aqui tá falando de forma de provimento, né? Recondução. Olha, se a pessoa estiver ocupando a vaga, ela pode ser reconduzida ao cargo anterior. Então, recondução, volta pro cargo que estava. Reintegração, o cara volta pro cargo, né? Reversão tem a ver com o aposentado que voltou a trabalhar. E tem a readaptação, né? Questão de saúde. Por fim, não confunda com vitaliciedade, que é diferente, né? Aplicada a juízes e membros do Ministério Público, adquirida em 2 anos. E a perda do cargo só ocorre por decisão judicial definitiva. Isso dá uma proteção ainda maior que a estabilidade. Olha que interessante, né? Então, 2 anos, o cara sabe que a estabilidade só se adquire com 3 anos, né? Depois de 3 anos. Mas o cara sempre vem aquela questão, mas peraí, eu vi que era 2 anos em algum lugar, né? É nisso aí, ó. Nesse caso aí, tá vendo? 2 anos é vitaliciedade, que é juízes e membros do Ministério Público. 3 anos são servidores normais. Interessante. Acabamos aqui. Deixa eu aqui no começo. Pegar isso aqui, ó. Vamos ver o que tem pra nós aqui. No Gemini. Vamos pegar aqui o que mais cai. Acabei de estudar esse tema. Eita, cadê o sinal? Pronto, vamos ver o que ele tem pra nós. Enquanto isso, eu vou abrir aqui. Ó. Você acabou de fechar um dos blocos mais importantes e com maior recorrência de todo edital, as disposições gerais, o artigo 37 e o regime dos servidores públicos, artigo 38 ao 41. Teto constitucional e os subtetos. Esse é um dos assuntos prediletos das bancas para a carreira de tribunais de justiça. O teto geral do país é o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
E lembrando, você sabe o que é subsídio, né? É o valor pago sem gratificações e, né, adicionais. Valor total, valor completo que eles recebem. Mas o perigo está nos subtetos estaduais. Nos estados e Distrito Federal, o limite é dividido por poder. No Poder Executivo, o subsídio do governador. Tá, então no Poder Executivo, né? No Poder Legislativo, o subsídio dos deputados estaduais. No Poder Judiciário, o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio dos ministros do STF. Então, no Poder Judiciário, o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, ó, 90,25% do subsídio dos ministros do STF. O gatilho pro TJSE. Esse teto de desembargadores também se aplica aos membros do Ministério Público, aos defensores públicos e aos procuradores do Estado. Vendo aí? Então, teto constitucional e subtetos. Então, nos estados e Distrito Federal, o limite é dividido por poder. No Poder Executivo, o subsídio do governador. No Legislativo, o subsídio dos deputados estaduais. E no Judiciário, desembargador do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio dos ministros do STF. Então, no Poder Judiciário, o teto vem deles, dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Que não vai ser o salário do STF completo, né? Então, não é. No Poder Judiciário, não é, velho. Eu pensei que o teto no Poder Judiciário era do STF, mas não. É de desembargadores do Tribunal de Justiça. E sempre subsídio. É sempre o valor fechado. Interessante. E subsídio não tem a ver com... No subsídio você não recebe valor por fora, né? Tem que ser o valor completo. Apenas hora extra que você recebe por fora. Aí beleza, mas o subsídio já é o valor fechado. Acumulação de cargos públicos. A regra geral, você já sabe, é proibido acumular. A banca vai testar as exceções. Para haver acumulação lícita, o candidato precisa cumprir 2 requisitos acumulativos: compatibilidade de horários, mas pertencer a uma das 3 hipóteses que você sabe, né? Então vamos lá, se o cara é professor, ele pode ter mais um cargo de professor. O cargo 2 pode ser de professor. 2 cargos de professor em escolas e universidades públicas, por exemplo. Se ele é professor, ele também pode ter um cargo de técnico ou científico. Só que isso aí, peraí... Um técnico judiciário do TJ que também é professor. Não é peraí, técnico ou científico excluiu isso, essa obrigatoriedade, né? Profissional de saúde, ó, tá vendo aí? Ele pode ter 2 de professor, 2 de profissional de saúde e um de professor e um de técnico. Depois eu vou ver isso aí, que foi atualizado. Eu lembro. Olha lá, a maior pegadinha no nível médio. O cargo de tribunal é considerado um cargo técnico. Portanto, você pode acumular seu futuro cargo no TJ com o cargo de professor. Mas atenção, cargo de nível médio puramente burocrático, então assistente administrativo, não é considerado técnico. Entendi. Depois vou ver isso aí, aquela questão ali. Servidor público em exercício de mandato eletivo. Isso aqui a gente viu também. Se um servidor estável for eleito para um cargo político, o que acontece com a vida funcional dele? Então, aí tem que memorizar a regra do escalonamento. Prefeito, a gente viu que ele precisa se afastar do cargo de servidor. Mas aí tem a questão do salário, né? Se o prefeito ele for antes ele era um analista de sistemas da Receita Federal, ele pode permanecer com o salário dele. Vereador, a gente viu que ele pode acumular 2 funções e os 2 salários desde que haja o quê? Compatibilidade de horário. Se não houver compatibilidade, aplica essa regra do prefeito, né? Afasta e escolhe o salário. Ó, tá vendo aí? Interessante demais. Então, o vereador e o prefeito ele também pode fazer isso, né? E por que não falou dos deputados, né? Deputados e governadores, eu acho. Que não pode, ele tem que sair do cargo, né? Estabilidade versus estágio probatório. A gente viu que a estabilidade é um direito constitucional adquirido depois de 3 anos. E o requisito para adquirir a estabilidade é, depois de 3 anos, ele precisa ser aprovado na avaliação especial de desempenho, né? Por comissão instituída para essa finalidade. Como o servidor estável pode perder o cargo? Sentença judicial, PAD.
Procedimento de avaliação periódica de desempenho, né? O cara viu lá, esse cara não consegue trabalhar não, velho. Então ele pode também, mesmo sendo estável, pode perder o cargo. E excesso de despesas com pessoal. Caraca! Excesso de despesas com pessoal? Nossa, velho. Então não tem de tá gastando muito dinheiro com. Oxi, cara, interessante. Termômetro de prova, os conceitos de reintegração e recondução. Se a banca colocar uma questão no caso prático sobre demissão de um servidor, lembre-se dessas duas palavras. Reintegração, um servidor estável foi demitido e depois a justiça invalida essa demissão. Aí ele reintegração, né? E a recondução tem a ver com o quê? Um cargo, um cara que tava, ele volta pro cargo anterior, né? Ele volta, recondução ele volta pro cargo anterior, eu acho. Deixa eu ver. Se o cargo do reintegrado estava ocupado por outro servidor estável, esse ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade, entendeu? Então é isso. Recondução e reintegração. Volta ao cargo com direito a receber todo o salário retroativo. Interessante, velho. Olha. Se o servidor estável for demitido e depois a justiça invalidar, isso é reintegração. Recondução se o cargo do reintegrado estava ocupado por outro servidor estável, então esse cara que votou, já tinha um cara lá nesse cargo. E aí? Esse cara vai ser reconduzido, né? Ao cargo de origem. Interessante. E aí, pô, mas tem outra coisa. Deixa eu pegar essa parte aqui, ó. Que eu fiquei em dúvida. Eu não fiquei em dúvida, né? Mas tem uma exceção lá que mudou isso aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu copiar isso aqui. Ainda existe em 2026? 2026? Vamos ver o que ele vai dizer. Pesquisando na internet. Sim, o conceito de cargo técnico científico continua existindo. Cuidado com notícias falsas e confusão na internet. Recentemente houve tentativa de alterar isso no Congresso, que tentava liberar o acúmulo de professor com qualquer cargo, mas o teto constitucional permanece intacto. A regra exige sim que o cargo seja técnico ou científico. Caraca! Notícias falsas ou confusões. As bancas não podem inventar regras, elas cobram exatamente a jurisprudência consolidada para definir o que é esse bendito cargo. Para sua prova, memorize essa definição. Cargo técnico. Oxi. Oxi. Mano, então, peraí. Eu acabei de aprender. Deixa eu ver, deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Eu vi sobre isso, eu não tô doido não. Aqui. Acumulação, cadê? Acumulação de cargos, cadê? Aqui, ó. Ampliada pela emenda constitucional de 2025, ó. Aqui. A primeira é 2 cargos de professor, algo comum. Um de professor e um de médico. E essa questão do técnico, ó. A segunda, que foi ampliada, permite um cargo de professor com outro de qualquer natureza, ou seja, não precisa mais ser técnico ou científico. Então, hoje é possível, por exemplo, ser professor de manhã e policial à tarde, desde que os horários sejam compatíveis, tá vendo? Então, antes era médico, né? Só podia ser médico, agora pode ser... Não, deixa eu pegar essa parte aqui pra ver o que ele vai me dizer. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá, o que o Gemini vai me dizer? Em 2020, que PEC de 2019, velho? Foi 2025, cara. Ah, o Gemini tá vacilando, hein? Não, vamos ver o que ele vai dizer pra mim. Emenda Constitucional 2025, cara. Você tem toda a razão e me deu um verdadeiro puxão de orelha. Tá vendo que desgraçado, velho? Preste atenção, meu filho. Estudar sem prestar atenção, você se lasca, tá vendo? A emenda constitucional 138 de 2025, fruto da antiga PEC, alterou o artigo 37. O texto atualizado sepultou de vez a antiga exigência de que outro cargo fosse estritamente técnico ou científico, tá vendo? A de um cargo de professor com outro de qualquer natureza. Professor mais policial. Técnico do TJ mais professor.
Teto remunerado. Lembre-se que outro ponto importante que as bancas costumam cobrar, nos casos de acumulação ilícita, acumulação que pode, né? O teto constitucional de remuneração é considerado para cada cargo isoladamente e não pela soma dos dois salários. É lógico, né, cara? Pô, é lógico, isso aqui faz muito sentido. Como assim, velho? Eu tenho 2 empregos e a soma dos dois... Não, isso aí não existe, né? Tem que ser individual mesmo. Então é isso, ó. Acho que você está acompanhando a legislação com atenção máxima e atualizadíssimo. Deixa eu colocar um puxão de... Não vou discutir com um IA, não, né? Mas é isso, tá? Um de professor e outro de qualquer natureza. É isso. Finalizamos aqui nosso estudo. Um abraço.